Oi, geralmente me chamam de Kill e eu ainda não sei porquê, mas estou prestes a descobrir, o processo está andando. E neste exato momento eu estou aqui com o vídeo do Eukatsu, chamado A Artista que Escondia um Crime em Suas Artes. E depois que eu recebi essa recomendação, eu achei interessante porque envolve arte. E durante muito tempo eu mesmo desenhei as minhas thumbs. Enfim, é isso, a lore não é muito interessante, é somente isso mesmo. Eu peço encarecidamente para vocês se inscreverem no canal do Eukatsu, ele faz um trabalho incrível. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Façam isso, vai valer a pena. E agora vamos reagir a este incrível trabalho, vamos lá. Imagina você estar navegando pela internet, vendo o trabalho de uma artista, olhando os desenhos, as tatuagens e achando tudo muito bonito, e do nada você descobrir que essa mesma artista estava escondendo um segredo completamente perturbador. Hoje a gente vai falar de um caso que Eu acredito que muitos artistas fazem isso. E eu não tô falando de crime não, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando sobre detalhes subliminares que de alguma forma se conectem com o histórico do artista. Detalhes que somente o artista vai ver sentido naquilo. Bom, eu já fiz muito isso, principalmente na minha fase do colegial. E sinceramente, quanto mais você vai descobrindo os detalhes, mais absurdo vai ficando. Toda essa história começa com a Sarah, uma jovem Caralho, ela parece a dubladora da Bulma? artista e tatuadora do estado de Ou eu tô Indiana, viajando? dos Estados Unidos, que acabou sendo condenada por 18 acusações criminais. Não, aí não parece. Aí não parece nem um pouco. E o mais bizarro disso tudo é que ela mesma deixou as pistas do que tinha feito nos próprios desenhos dela. Mas antes de chegar nessa parte, a gente precisa Caralho, ela cortou os chifres de uma pessoa? Ela não fez isso com uma pessoa de verdade. pistas do que tinha Fez. feito nos próprios desenhos dela. Mas antes de chegar nessa parte, a gente precisa entender como tudo começou. Porque esse caso não começa com crime, e sim começa em um relacionamento. Em 2012, Sarah conheceu o Corey, e eles decidiram se casar entre 2012 Aí ó, de novo o Corey se metendo em confusão. e 2013. E se conhecendo em menos de um ano, eles decidiram se casar. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que foi muito cedo. Pra você tomar uma decisão assim em menos de um ano, é muito pouco tempo pra isso. Não, é impossível. O segredo para você ter um relacionamento extremamente duradouro é tempo, nada mais. É impossível em um ano você conhecer uma pessoa o suficiente para decidir morar com ela. A chance de dar merda é absurda, cara. Mas enfim, eles Caralho, de novo essa porra dessa propaganda, que merda é essa? eram adultos, então aparentemente eles sabiam o que estavam fazendo, né? Pelo que se sabe, o relacionamento deles era completamente normal. No começo era como qualquer outro relacionamento, mas uma coisa que chamava muito a atenção era a dependência emocional que existia ali. A Sarah era a pessoa que mandava tudo na casa, e por volta de 2014 ali, a Sarah conheceu a Naria, uma mulher mais nova que ela, onde acabou Caralho, eu achei que era videogame. Achei que era um... Nossa, isso aqui é uma foto real. Caralho. acabaram tendo um relacionamento, mas isso não estava muito certo porque a Sarah ainda estava casada com Corey. Foi aí que a Sarah teve a ideia de ir até o Corey e falar que queria um relacionamento aberto. Ou seja, ela continuaria casada com Corey, mas também namoraria a Naria. Tudo isso ao mesmo tempo. O Corey Nossa, cara, que absurdo, mano. Que porra é essa? aparentemente não gostou muito, mas ainda assim ele aceitou. Como sempre, a Sarah tomava as decisões da casa e ele foi obrigado a aceitar por pressão dela. Então as coisas ficaram assim: os dois se relacionariam com a Sarah, porém eles em si não teriam um relacionamento Ah, tá. Ela é a pica das galáxias, então. Caralho, mano. entre eles, o Corey e a Naria. Com isso, a Naria foi Absurdo. morar com eles. E sim, os três na mesma casa. Tá, já é uma coisa bem bizarra, né? Pelo menos pra mim, isso não é normal. Mas o que Não, vai dar merda. Vai dar muita merda. O Corey, ele vai se sentir injustiçado e vai fazer alguma coisa. E a outra, talvez também. Sei lá. me parece é que a Sarah só quis continuar com o Corey pelo comodismo, sabe? Por eles já estarem um tempo juntos, mas ela não parecia gostar dele igual gostava antes. E como esperado, com a chegada da Naria, a Sarah ficou muito mais apegada a ela do que ao Corey, que era o marido dela. O tempo foi passando e o Corey começou a se sentir cada vez mais de lado naquele relacionamento. A falta da atenção da Sarah e a decisão de uma pessoa estranha estar na casa dele que ele não tinha concordado completamente acabou pesando ao ponto dele se incomodar com tudo Cara, imagina o tamanho da dependência emocional desse Corey, mano. Caralho, pra ele aceitar uma merda dessa. aquilo na vida dele. E pra tentar resolver isso, ele foi atrás de alguém pra ele também. Se a esposa dele, a Sarah, tinha alguém, por que ele não poderia ter também, né? Afinal, pela própria Sarah, aquele tinha virado um relacionamento aberto. E É, mas ela é a pica das galáxias, né? Ela não vai aceitar isso muito bem.
Foi assim que ele conheceu a Ryan, uma garota trans de 21 anos de idade de Kentucky. Ryan estava passando por algumas dificuldades emocionais na época, fora os problemas financeiros, e ela estava em busca de um emprego, mas tinha muita dificuldade de encontrar. Então, conhecendo o Corey naquele momento, que também estava com problemas emocionais, eles acabaram um apoiando o outro, e um relacionamento foi nascendo. Depois de um tempo, o Corey chamou a Ryan para morar com eles da mesma forma que a Sarah tinha feito, e sim, Nossa senhora, vai virar a porra de uma república. ficaram os 4 na mesma casa. E em agosto de 2015, Ryan se mudou pra Cara, tem como isso não dar merda? Alguém me responde, tem como isso não dar bosta? Meu Deus do céu, cara. casa, e mano, o problema daí em diante só foi aumentando. Porque a Ryan já sabia dos problemas que o Corey passava na casa dele. Então ela indo pra lá só aumentaria ainda mais as brigas que existiam. Se você sabe de uma casa que tem 3 pessoas que estão brigando o tempo todo, você ir morar nessa mesma casa nunca vai ser uma boa ideia. Mas aconteceu, os 4 começaram a morar na mesma casa. É um relacionamento bem bizarro nesse ponto, parece até mentira, né? Mas realmente aconteceu. E morando juntos na mesma casa, o Corey e a Ryan acabaram ficando mais próximos. Afinal, eles eram um casal e a casa acabou se dividindo A verdade é que o Corey e a dubladora da Bulma deixaram de se gostar há muito tempo. Essa é real. Não tem segredo algum. em 2 casais. Mas isso não foi nada bom, porque a Sarah tinha muitos ciúmes do Corey. E é bizarro porque ela mesma podia ter uma namorada, mas ele não poderia ter. Não faz o menor sentido. Nossa, porque ela mesma É mais doente do que eu imaginava. decidiu que aquele seria um relacionamento aberto e trouxe uma pessoa de fora pra casa dela. Mas ele fazendo o mesmo não agradou ela nem um pouco. A Sarah não gostava da Ryan e nem a Naria gostava dela também. Então as brigas só foram aumentando ainda mais, ao ponto de não conseguirem Caralho, separa, mano. Qual que é o problema? Meu Deus. viver mais juntos. Então o Corey, se vendo pressionado, tomou a decisão de terminar o relacionamento com Ryan. E o motivo dele ter feito isso, por relato dele mesmo, foi que Ryan não estava ajudando nas contas de casa. E as entrevistas que o Corey marcava pra ela não fazia o esforço de aparecer. Então aconteceu. Nossa. A Ryan foi embora de casa, mas por estranho que pareça, ela começou a conversar muito com a Sarah por mensagem depois disso tudo. Isso é um tanto quanto estranho, porque se a Sarah claramente tinha muito ódio pela Ryan, porque depois disso tudo ela resolveu conversar com ela. Nas mensagens, ela sempre tentava a todo custo resolver as coisas, tentava reconectar o Corey com a Ryan, falava que as coisas tinham acabado mal, mas ela queria resolver as coisas, e como diz aquele ditado, quando a esmola é demais, até o cego desconfia. Nossa, esquisito. Extremamente esquisito. Do nada, ela virou a boa samaritana. Passado um tempo, Sarah foi conversar com a Ryan de novo, chamando ela pra voltar pra casa e dizia que queria resolver as coisas, tudo tinha sido mal entendido e ela queria realmente fazer as pazes pessoalmente, por palavras dela mesma. E nesse momento ela convenceu a Ryan de ir, porque ela falava que o Corey não ia estar em casa naquele dia, então eles poderiam conversar tranquilamente, e era verdade, porque o Corey estava saindo com uma outra pessoa. E então aconteceu, a Ryan foi até a casa e simplesmente desapareceu. Ninguém soube dela depois disso tudo, e obviamente a família da Ryan foi atrás da polícia para denunciar o desaparecimento, e começaram as investigações. A Sarah e a Naria disseram que a Ryan tinha ido até a casa delas naquela noite, porém elas diziam que não sabiam mais de nada depois disso. Elas disseram que depois da conversa, a Ryan decidiu ir embora e elas não souberam mais sobre ela. E esse foi o relato que elas falaram por meses para a polícia, até que depois de muito tempo, uma pessoa que fazia uma caminhada perto de uma zona rural acabou vendo algo que parecia ossos humanos. E por relato dessa pessoa, já estava em fase avançada de decomposição. O que houve comigo? Você morreu. E acabou ligando para a polícia. I may be just totally off my rocker, but I was just out walking my dog, and I came across some bones that looked to me to be human. He had been dismembered. Oh my God. Okay, and I like I said, there was apparent saw marks. Okay, What mark? saw. Oh, marks. saw. O caso foi arquivado Caralho, então aquele desenho lá realmente... Nossa, cara. por um tempo, pois a polícia não conseguiu identificar quem era essa pessoa até chegar em 2020. A polícia acabou ligando os casos e poderia ser a Ryan, então eles fizeram um teste de DNA com os familiares e identificaram essa pessoa, e eram os restos mortais da Ryan. A partir daí o caso foi reaberto e a polícia foi juntando todas as provas possíveis, as mensagens entre a Ryan e o Corey, as conversas entre a Ryan e a Sarah, conversas essas depois do término deles, e é claro que eles foram olhar as pesquisas que a Sarah
Nayara tinha feito na época e tinha muita coisa bizarra, como veia jugular e como ligar Nossa. um Ford Focus, que inclusive era o carro da Ryan, além de também Caralho, mano, muito burra, mano. analisar o GPS, Meu mostrando Deus. que a Sarah Não, burra de não saber ligar a porra de um Ford Focus e burra por fazer essa pesquisa. e a Nariá tinham ido exatamente para a mesma região onde foram encontrados os restos mortais. Pessoal, rapidinho aqui com vocês. Todo mundo já percebeu que o universo das bets explodiu nos últimos tempos. E por causa desse boom, apareceram também milhares de apostas irregulares. Sites que não passam por nenhuma fiscalização séria, que não seguem a transparência que as leis do nosso país determinam. E claro, hoje existem dois tipos de plataformas, as ilegais e as regulamentadas, que são justamente aquelas que atuam com sede aqui no Brasil, que se colocam à disposição para qualquer tipo de auditoria, inclusive a supervisão feita pelo SPA. Se você tem mais de 18 anos e custe fazer uma aposta, não caia nesses papos de renda extra. Não dê ouvido a esses influenciadores que vivem dizendo que a plataforma bugou ou que isso é investimento, o que não é. Aliás, divulgar dessa forma é crime. Procure sempre se divertir em plataformas que seguem todas as regras do nosso país, como por exemplo a Blaze. E mais algumas coisas importantes. Lembre-se que cada experiência é individual e depende exclusivamente de sorte e não habilidade. 2. Nunca jogue antes de ler os riscos e as regras, justamente para você entender direitinho o que tá fazendo. 3. Não confunda as coisas, isso não é renda extra. O dinheiro colocado na plataforma deve ser visto como orçamento de entretenimento. E 4. Defina sempre um limite de tempo e valor para apostar, beleza? Porque jogo responsável sempre, pessoal. Essa é a base de tudo. E hoje eu vou jogar o Crash do Neymar. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no Crash Neymar. Vou explicar para vocês como funciona esse jogo. O Neymar vai chutar a bola. Nossa, vou explicar aqui. A gente tem que retirar antes dele fazer gol, mas fez em 1x. Rápido assim, vamos mais uma. Esperar que demore um pouco mais. Pô, sacanagem, né? Sacanagem, tudo bem. Acontece. Lembrando que é sorte e não habilidade, tá? É isso. É isso. É isso. Não tem mais o que saber. Esperar mais um pouquinho. Boa, garoto! Boa! Bom, vou parar por aqui. Pra mim chega. Pra se cadastrar na Blaze é bem simples, é só clicar no link que eu disponibilizei na descrição desse vídeo. E nunca se esqueçam, a plataforma é para maiores de 18 anos. Blaze, jogue com responsabilidade. Enquanto todo esse processo de investigação era feito pela polícia, a Sarah vivia normalmente com seus trabalhos artísticos, vendendo comissões e sempre postando alguma coisa no perfil dela do Facebook. Até que no dia 24 de agosto de 2021, foi o último post que ela fez, até ela ser realmente presa. Porque no dia seguinte, a polícia foi até a casa da Sarah com um mandato de prisão, porque já tinham provas o suficiente para provar que ela seria a principal suspeita. Hello, police department. Looking for Sarah. Come step out for me. All right, sorry I had to wake you. Oh, sorry. Well, I think you got a warrant. Cara, ela não parece aquele vocalista do 7 minutos? De dubladora da Buma virou... É assustador ver ela fingindo surpresa depois de tudo isso, Eu comecei a sentir que a qualquer momento ele ia começar a cantar o rap do Itachi. porque ela sabia o que ela tinha feito. Nas gravações da polícia, a mãe dela sai de casa pra tentar entender o porquê a filha estava sendo presa, e logo depois a própria Naya acaba aparecendo nas gravações. The warrant is for, and then we'll go from there. So I can. It's through Ohio, so they sent us over here. So others sent the warrant over here. We get them from out of state all the time. You know what I mean? Okay. Girls and my daughter's zip. We never that kind of person. O mais triste disso Coitada, né, velho? Nossa, nem sabe de nada. tudo é que a mãe dela realmente, naquele momento, acreditava firmemente que a filha era inocente. A polícia Pera, então morava... Nossa, morava ela, a outra, os dois e a mãe? acabou levando a Sarah para um interrogatório com os detetives e várias perguntas foram feitas. Ao mesmo tempo que esse interrogatório ia acontecendo, a polícia voltou à casa da Sarah, mas dessa vez a intenção era fazer perguntas para Nariá. Okay, so we're not stepping outside. We're working a missing Não, e aquele esquema. Pega uma, pega a outra, faz o interrogatório separado e depois junto. Cara, tão fodidas. person's case from Ohio. The Ohio Attorney General's office has a task force with missing persons. And Ryan Zimmerman lived with you guys in Columbus in 2015 with you and
Sarah and Corey, September 2015, right? Caralho, 2015? Quando que aconteceu isso? Foram ver isso? Prenderam recentemente ela? And he's missing. Junho de 2020? Nossa. And you guys were like the last people to see him. O interrogatório da Sarah seguiu normalmente, e se você observar, ela tem uma pose de pessoa inocente / coitadinha, né? Pode ser pra tentar enganar os investigadores passando de boa moça, ou pode ser por assustada porque foi descoberta, né? Mas o tempo todo ela negava o envolvimento com a morte da Ryan. Porém, depois de muita pressão dos investigadores, depois de quase 2 horas de conversa, ela confessou tudo o que ela fez. Okay, it was an accident. Okay. It was an accident. Accidents happen every day. So what happened? I was angry. Okay, I get angry too. And I knocked him down when he came out of the bathroom. And I choked him. And then I didn't know what to do. Eu estrangulei ele, aí depois eu não sabia o que fazer. É por isso que eu procurei no Google. Caralho, mano. Psicopata demais. Não, e olha o semblante. Olha o jeitinho de boa moça. Não, ela tem o jeitinho de tuiteira. É por isso que eu não confio em gente que fica apontando o dedo no Twitter. E ficam problematizando coisas. Eles são todos assim, ó. Só que por dentro são demônios. Aposto que essa menina aí ficava problematizando piada de humor ácido no Twitter. I got scared to know what to do. Ah, isso é um problema. Temos que acabar. Ela fazia isso. Ela fazia. We're scared. I realized I ruined my life. Eu vou matar alguém também. Enquanto isso, a Naria estava sendo interrogada em outro lugar separado da Sarah, e sim, as histórias não batiam. Porque a Naria negava tudo pra Foi o que eu falei, separa, né, os demônios, faz o interrogatório com uma depois com a outra, e se as informações não baterem, o que mais uma vez prova a burrice das duas. Principalmente dessa Sarah e tuiteira. Matou uma pessoa, jogou os ossos numa área rural, e nem combinou com a parceira o que dizer caso forem pegas. É burrice atrás de burrice. a Sarah. Porém, a Sarah já tinha confessado tudo pros detetives, e tudo já estava gravado. E isso foi ótimo pros policiais, porque não é como se a Naria não soubesse de nada. Ela tinha ajudado a cometer o crime, e a própria Sarah tinha contado que elas tinham cortado as mãos e os pés, e saíram deixando em lugares diferentes. Tudo espalhado pela cidade. Eu procurei muito sobre os detalhes desse caso, e alguns relatos dizem que a cabeça da Ryan foi encontrada em alguns sacos dentro da casa, e em outros relatos dizem que ela nunca foi encontrada. Foi encontrada dentro da casa? Nossa, mas quanto tempo ficou lá? Sendo sincero, eu não sei qual. Cara, como que você vive numa casa que tem o crânio de alguém? Que é a verdade. Talvez essa Psicopata informação nível nunca tenha extremo. sido revelada pela polícia, mas a Tuiteira Sarah nata. sabe o que fez. E aí que entra a parte que fez o caso ficar ainda mais perturbador, pelo menos para mim, porque a Sarah era uma artista e ela deixou pistas do que tinha feito nos próprios desenhos dela. A primeira arte é essa com um texto chamado O Cordeiro do Sacrifício, postado no dia 12 de junho de 2015, 3 meses antes do assassinato. Muita gente usou isso como prova principal do crime, por ser um desenho que eu não preciso detalhar o que vocês Bom, sei lá. estão vendo, mas Não, mas eu faço desenhos assim também, tá? Eu nunca matei ninguém. E nunca vou matar de novo. o assassinato aconteceu em setembro de 2015. É algo bem bizarro, ainda mais vendo todo esse caso, mas como aconteceu antes, pode não estar relacionado. Não quer dizer necessariamente que ela estava planejando tudo, ou pode sim também, né? É difícil a gente dizer isso, mas você pode pensar assim até você ver esse desenho aqui, chamado Até que a Morte nos Separe. Publicado no dia 11 de novembro Nossa, não, aí realmente é complicado. de 2017, 2 anos depois do crime. E alguns relatos que eu encontrei pela internet, a cabeça da Ryan tinha sido encontrada na casa delas, e nesse desenho a cabeça se assemelha muito a Ryan, porém ainda tem uma terceira arte que também chamou muita atenção das pessoas, chamada Sem Descanso para os Ímpios. E claramente é uma arte bem bizarra e tem um peso muito maior. Nossa, mas o que é isso? Isso aqui é um desenho? Tá, parece um... Caralho, parece 2 lobos se mordendo. Ou porco. Caralho, que porra é essa? Tem a orelha aqui, o olho, né? Tá. E aqui tem um outro... Um nariz aqui. O dente.
Ah, sei lá, mano. Isso aqui é um desenho? Parece real. Sei lá. Depois de você saber todo o caso que essa moça tá envolvida. E voltando durante o interrogatório, Sarah conta a Nariá viam a Ryan como alguém que não merecia viver, por palavras delas mesmas. Então depois de tudo isso, ela acaba postando essas artes, acaba ficando ainda mais esquisito. Mas ainda sobre o interrogatório, Sarah tinha confessado tudo e afirmando que a Nariá era a cúmplice dela. Mas o tempo todo, em outro interrogatório, a Nariá dizia que as duas eram inocentes. Como a polícia já tinha as provas e a confissão da Sarah, depois de um tempo os policiais foram prender a Nariá, mas ela tinha uma arma e acabou atirando em si mesma e não resistiu. A Sarah acabou sendo presa e em 2022 ela foi entrevistada novamente e ela trouxe uma versão totalmente diferente. Disse que a ideia de fazer tudo isso com o Ryan tinha partido da Nariá desde o início e que ela teria começado a... Aí é fácil, né? Aí, porra, é fácil pra caramba, mano. É muito psicopata essa menina, velho. É muito psicopata, cara. Tuiteira nata. Para os produtos químicos para se livrar do corpo. E pelos relatos da Sarah, ela só tinha concordado porque ela amava muito a Nariá e tinha medo do que ela pudesse fazer. Uma informação adicional é que a Nariá era uma garota trans, e na entrevista a Sarah afirma que ela tinha ódio da Ryan, porque ela também era uma garota trans. Mas pelas palavras dela, a Ryan não estaria levando isso a sério de verdade, porque ela não se importou em fazer a transição. Concorra a prêmios de até 300 mil reais com BB Visa. Peça seu cartão no app e participe! She said was along the lines of, someone like that doesn't deserve to be out in the world to ruin someone else's life. So, I think in some perverse way it was her idea that I don't want to go so far as to say she was dealing out justice, but she just felt very strongly that he didn't deserve to be out there. She said that if you want to transition, your goal is to just fit in. And that's what she tried to do. She didn't point out anything. She tried to be as feminine as possible because that's what she wanted to be, was a woman. And so with people like Ryan, who say that they're transitioning but are not really making the effort, really Nossa, cara, pessoal problemático do caralho, mano. bothered her. She more commonly said things like, he's a disgusting... Tipo, ela tem uma filosofia do que é ser trans, e se a pessoa não seguir essa mesma filosofia, aí ela se incomodava. E isso chegou num ponto em que ela matou... Caralho, mano. Que porra é essa? Or the world would be better off without him. So that's why the fact that Ryan wanted to, but still looked and acted male, just really got under her skin. Não, ela tinha que seguir a regrinha da outra. Não, ser trans é assim, e se você não seguir, isso vai me incomodar. Pra mim essa versão não faz sentido nenhum, porque se a Nariá tinha planejado tudo e a Sarah não tinha a intenção de fazer e foi obrigada a fazer por gostar dela, como que do nada, pelas próprias investigações da polícia, tudo indicava que a Sarah tinha orquestrado tudo. Essa história só não bate, não fecha a conta. A Nariá não tá mais entre nós. Não bate mesmo, não faz sentido, tá ligado? Não tem... Quer dizer, não sei se faz, pode fazer, é que nessa altura do campeonato, cara, a gente tá lidando com várias e várias pessoas problemáticas. Pelo que parece, as únicas pessoas que não eram problemáticas eram o Corey e a Ryan. As duas, cara, não dá pra confiar em porra nenhuma. Então não tem como a gente saber a versão dela, então talvez a gente nunca vá saber a verdade completa. A Sarah foi condenada a 30 anos de prisão e talvez ela possa... Dá pra entender um pouco da índole da Mariá pelo depoimento que ela deu. Ela tentou mentir pra caralho, sorte que a Sarah confessou. Então assim, são duas mentirosas. Confiar como? Não tem... Não dá. Ser solta em 2052, se tiver um bom comportamento, mas o mais... O Corey poderia falar alguma coisa, né? É foda também, né? Do nada, o cara deve estar em outra vibe já. Deve estar do outro lado do mundo. O bizarro pra mim de todo esse caso é que a Sarah continuou postando normalmente no Facebook dela, depois de todos os crimes que ela cometeu. O que prova a psicopatia. Postava desenhos, atualizações da vida dela, como se nada tivesse acontecido, enquanto aparentemente ela escondia um corpo de uma pessoa na casa dela, a cabeça da Ryan. Isso mostra um nível de frieza que é difícil da gente imaginar, ainda mais vindo de uma pessoa,
porque uma coisa é cometer um crime num momento de descontrole, raiva, ciúme. Obviamente nada justifica tal coisa, mas é diferente de você premeditar tudo, continuar vivendo normalmente postando suas artes, atendendo cliente de tatuagem e sair por aí vivendo. Talvez o plano fosse não parecer suspeita, porque, beleza, descobriram o sumiço da garota, da Ryan, no caso. Se, do nada, ela parasse de postar, parasse de ser ela mesma, aí que as pessoas iriam começar a desconfiar. Desconfiar que ela tem algum tipo de ligação com o que aconteceu. Tipo assim, tá muito quieta por quê? E aí, pra parecer normal, ela continua a vida. Vivendo sua vida, depois de todo esse crime bizarro ter acontecido. Bom, mas comenta aí o que você achou disso tudo. Se inscreve no canal pra me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Bom, a minha opinião é que as pessoas, elas por algum motivo estão perdendo a noção de como conviverem. Muitas pessoas de hoje em dia querem tudo muito rápido, querem se relacionar muito rápido, fazem tudo com muita intensidade, ou é 8 ou 80, e é seguindo essa dinâmica que muita gente se ferra. A pessoa quer fazer tudo muito logo e por conta de um planejamento ruim, planejamento esse que com certeza deveria demorar um pouco mais de tempo, uma vida inteira é comprometida. Como que você se junta com uma pessoa conhecendo ela 1 ano? Se junta, que eu digo, é morar junto. E esse é o problema. Depois que as pessoas percebem que erraram, fizeram merda, elas tentam consertar fazendo mais merda. Ou seja, se juntaram em 1 ano, perceberam que não foi legal. Vamos consertar essa merda? Tá, conheceram mais uma pessoa e mandaram ela pra casa também. Começaram a conviver 3 pessoas numa casa. Corey aceitou. E aí ele percebeu, puta, não é isso. Vamos tentar consertar isso. Aí ele chamou mais uma pessoa pra casa. E aí vira uma bola de neve de merda absurda. Repetindo, as pessoas de hoje precisam entender de uma vez por todas que qualquer tipo de relacionamento é complexo. Você não pode sair por aí assinando contrato e foda-se. Eu não sei se essa ansiedade é por conta das redes sociais. Eu não sei em que momento isso se tornou assim. Mas eu espero muito que esse vídeo aí tenha servido para as pessoas entenderem. Pelo menos vocês que estão assistindo. Vão com calma. Principalmente se vocês estiverem lidando com pessoas.